Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser bem rápido aqui, bem objetivo. Marcos 9,14 diz assim: quando chegaram onde estavam outros discípulos, vieram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei estavam discutindo com eles. E logo que o povo viu Jesus, ficou muito admirado e correu para saudá-lo. Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está possesso com um espírito imundo que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos para que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando terei que suportá-lo? Olha que interessante, irmão, presta atenção. Nessa passagem de Marcos 9,14, a Bíblia diz que Jesus ele desce do monte. Quando Jesus desce do monte, a palavra do Senhor diz que os discípulos de Jesus estavam discutindo com os mestres da lei, com os fariseus e com os escribas. Aí Jesus falou assim: por que vocês estão discutindo? Olha que interessante, os discípulos de Jesus discutindo, debatendo com os fariseus, com os mestres da lei, está tendo debate ali. Então percebe, enquanto eles estavam debatendo, alguém gritou, um homem gritou: mestre, te trouxe meu filho, que está possesso por um demônio. Então percebe, os mestres da lei e os fariseus discutindo com os discípulos, e alguém precisando de uma palavra de libertação. Eu vou repetir: os discípulos discutindo com os mestres da lei e um pai desesperado precisando de uma palavra de libertação. Os fariseus e os discípulos debatendo. Filho, já parou para pensar? Não sei para que debate tanto. Quem sabe mais, quem sabe menos. Você não vai pregar para quem precisa. Enquanto você está debatendo, enquanto você está mostrando seu conhecimento para quem já conhece, tem gente precisando de uma palavra de libertação. Olha que interessante, os discípulos debatendo com os fariseus e um pai desesperado precisando de uma palavra de libertação. Para de perder tempo com quem conhece, vai atrás de quem precisa realmente de uma palavra de libertação, de quem está desesperado para ouvir a palavra. Olha que interessante, os discípulos ali debatendo, discutindo. Jesus falou assim: por que vocês vão discutindo? Jesus colocou um ponto final na discussão. Aí de repente alguém grita: Senhor, eu te trouxe meu filho. Percebe? Um pai desesperado querendo ouvir uma palavra, e os discípulos discutindo com os fariseus. Já parou para pensar que você fica discutindo tanta coisa, fala com tanta coisa, mas não tem uma palavra de libertação com uma pessoa que está do seu lado? Para de ficar debatendo, irmão, com pessoas que já conhecem, mostrando conhecimento, que sabe mais que o outro. Vai pregar para quem precisa. Para de perceber, os discípulos debatendo ali com os fariseus e um pai desesperado atrás de uma palavra de libertação, porque o filho estava possesso. Não sou não dá contra esses debates, mas eu vejo pastor com outro pastor debatendo, quem sabe mais, não, que é assim, é desse jeito, é dessa forma. Filho, para de ficar tendo debate, vai pregar para quem precisa, rapaz. Filho, a luz, ela só brilha nas trevas. Não adianta a luz ficar brilhando entre si. Eita glória. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que aquele pai falou assim: Senhor, eu te trouxe aqui meu filho. Então percebe, os discípulos ali discutindo e o pai precisando de uma palavra de libertação. Você fala tanta coisa no dia a dia, mas não dá uma palavra de libertação para uma pessoa. Tem pessoas precisando de uma palavra. Aí você vai ver que o pai falou assim: Senhor, eu te trouxe aqui o meu filho, que está possesso por um demônio que o impede de falar. Olha que interessante, o demônio impedia o menino de falar. Filho, tudo que o diabo quer é ver você de boca fechada. Pode perceber que a Bíblia fala que o demônio impedia o menino de falar. Ou seja, o demônio não deixava o menino falar. Por que o diabo não quer que a gente fale? Porque lá em Isaías 55, o Senhor disse: minhas palavras não voltarão para mim vazias, sem antes fazer o que me apraz. A palavra de Deus não volta vazia. Por isso que o diabo quer você de boca fechada. Por isso que o demônio impediu o menino de falar. Porque o diabo sabe que essa palavra que a gente fala não é nossa, é de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, rapaz. Por isso que o inimigo está calando a boca de muita gente. Em Salmo 81:10 o Senhor vai dizer: eu, Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Abra bem a tua boca e eu te encherei. Deus quer a gente de boca aberta. Deus quer que você fala. Quem quer fechar a tua boca é o diabo, rapaz. Eita glória. Pode perceber, filho, que o espírito impedia o menino de falar. O menino estava sendo impedido pelo demônio. O demônio não deixava o menino falar, porque o diabo não quer que a gente fale de Bíblia. Só que escuta só, o interessante é que esse pai, ele falou: Senhor, eu levei meu filho até seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Perceba um detalhe: antes do pai levar o menino até Jesus, primeiro o pai levou até quem? Até os discípulos. Só que os discípulos não conseguiram. Por que o pai levou o menino até os discípulos primeiro? Porque os discípulos andavam com Jesus. Então o pai tinha os discípulos como um referencial de Cristo. Então vou levar para os discípulos, que os discípulos andaram com Jesus. Então são eles representantes de Deus na terra. Então para eles que eu vou levar. Filho, tem pessoas que vêm até mim, até você, porque sabe que a gente é o referencial de Deus. Por isso que traz um problema para a gente. Você está entendendo? E você não pode rejeitar quem vem até você. Você tem que aconselhar, dar uma palavra para essa pessoa que vem até você.
Porque o próprio Jesus fala: ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Filho, tem pessoas que Deus atrai até você porque a pessoa vê que você é o referencial de Deus na terra. Só que escuta só, presta atenção. Quando o Pai levou até os discípulos não conseguiram. Olha que interessante, o Pai gritou no meio da multidão, seus discípulos não conseguiram. O Pai expôs os discípulos no meio da multidão. Então todo mundo teve consciência que os discípulos não conseguiram. Imagina o povo pensando: nossa, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. Deve estar no erro, deve estar em pecado. Só que escuta só, presta atenção. Você vai ver que Jesus falou: Senhor, geração incrédula, até quando terei suportar? Traga o menino até mim. A Bíblia diz no versículo número 20: eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar e a espumar. Olha que interessante, quando o Espírito viu Jesus, ele jogou o menino no chão. Por que o demônio jogou o menino no chão? Porque primeiro, o diabo ele é caído, ele é anjo caído, então o prazer dele é ver o homem no chão. Pode perceber que ele está jogando o menino no chão, no meio da multidão. O diabo quer envergonhar, filho. Ele joga no chão, no meio da multidão, mostrando que você está caído. Filho, ele veio para esculachar, ele veio para expor mesmo. Ele veio, filho, para te envergonhar. Escuta só, ele jogou o menino no chão, no meio da multidão, porque o prazer do adversário é envergonhar. Só que escuta só, percebe que ele joga o menino no chão porque o diabo ele é caído. O prazer dele é ver o homem no chão, é ver o homem caído. Ele veio para destruir. Lá em João 10:10, Jesus falou que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida e eternidade. Então percebe que essas características o próprio Jesus está atribuindo ao diabo, porque ele que veio para matar, roubar e destruir. Olha o que ele está fazendo com o menino: destruindo o menino, jogando o menino no chão, defiando o menino, fazendo o menino espumar, ranger. Olha que interessante. Agora perceba um detalhe: o que fez o pai ir atrás de Jesus? Foi ver aquele filho possesso dando trabalho para ele. Todo dia aquele filho era jogado no chão. Todo dia aquele filho estava sendo dominado por aquele demônio. Então aquele demônio ali, sabe, mexia com o filho dele, para o pai atrás de Jesus. Está entendendo que Deus permite as coisas? Tem coisas que Deus permite não é para te matar, mas é para você se aproximar dele. Pode perceber que aquele filho possesso fazia o pai atrás de Jesus, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Tem coisas que Deus permite não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Percebe que aquele filho estava sendo dominado pelaquele demônio, mas aquele demônio fazia o pai ir atrás de Jesus. Lembra da mulher cananeia? A mulher cananeia também foi atrás de Jesus porque tinha uma filha endemoniada, lembra? Ela também foi atrás de Jesus porque tinha uma filha possessa dentro de casa. E ela falou: Senhor, tem misericórdia da minha filha, que está sendo dominada também pelo demônio. Percebe? A mulher cananeia também foi atrás de Jesus, porque o demônio também estava ela. Então percebe que o diabo acha que se levantando contra a nossa vida vai fazer a gente nos afastar, muito pelo contrário. Aí que a gente vai se aproximar mais de Deus, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Aquele demônio tocava no filho daquele homem, e aquele homem atrás de Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Pode perceber, filho, por isso que Deus permite certas coisas acontecer, que é para você buscar Ele. Pode perceber, o demônio mexia com quem? Com o menino. Percebe que o demônio mexia no filho, no menino, na criança. Porque a criança é mais frágil, então ele vai tocar onde está mais frágil, é mais fácil para ele ter acesso. Uma criança. Agora é interessante que a Bíblia fala que era uma criança. Então percebe, filho, o diabo não tem idade para tocar. Ele toca em criança, adulto, velho, jovem, idoso. Se der espaço, ele toca. Ele não veio para brincar desse diabo, ele mostra que ele é diabo mesmo. Ele veio para matar, roubar, destruir. Por isso que 1 Pedro vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, inimigo de vocês, vive ao redor procurando quem possa devorar. Percebe que ele está tocando uma criança, filho. E por que aquele pai foi buscar? Porque está tocando no filho dele. Filho, se tocar no seu filho, está tocando em você também. Então percebe que o inimigo tocava na criança, chamando a atenção do pai também. Você está entendendo? Você tem filho. Imagina se alguém tocar no seu filho. Se alguém tocar no seu filho, está tocando em você também. Eu tenho um filho. Se alguém tocar no meu filho, é em mim que toca. Então percebe que o demônio tocava naquele menino, mas também era o pai que sentia dor. O pai sofria. Aí o pai foi atrás de Jesus, foi atrás de alguém que podia resolver. Só que escuta só. Você vai ver que Jesus perguntou assim, quando viu o menino rolando, espumando: há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu: desde a infância. O demônio joga ele no fogo ou na água para o matar. Olha que interessante. O pai perguntou para O pai respondeu para Jesus: desde a infância ele está assim. Então percebe, desde quando ele era pequeno. Então percebe, anos e anos aquele menino sempre era atormentado pelo demônio. Anos e anos aquele menino era jogado no chão, espumava. Então percebe, filho, desde pequeno ele tinha esse problema. Então percebe quanto tempo aquele pai não passou com aquela luta dentro de casa. Mas aquela luta fez ele atrás de Jesus. Tem coisas que Deus não tira, porque se Deus tirasse ele não vai mais buscar. Por isso que Deus permite certas coisas acontecer. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. Presta atenção. Você vai ver que quando o demônio tomava conta do menino, olha o que o pai falou: Senhor, o demônio joga ele no fogo ou na água.
no fogo ou na água. Então percebe, uma hora joga no fogo, uma outra hora está na água. O interessante é que uma hora ele está quente, outra hora ele está mais calmo. Ele está levando uma vida de meio termo, uma hora está no fogo, outra hora está na água. O demônio joga no fogo ou na água, ou seja, meio termo, não é nem quente nem morno. O diabo aceita ver você levando uma vida de meio termo. O que Jesus falou para a igreja de Filadélfia? Visto que não é nem quente nem morno, vomitar-te-ei. O diabo aceita meio termo, Deus já vomita. Então percebe, o que Deus não aceita, o diabo aceita. Você está entendendo, filho? Pode perceber que o demônio fazia o menino viver no fogo ou na água. Ou seja, uma hora está no fogo, outra hora está na água, meio termo, não é nem quente nem morno. E Deus vomita. Filho, o diabo aceita ver você pregando a palavra e depois no carnaval. O diabo aceita você na igreja e depois no carnaval sambando. O diabo aceita, Deus não aceita, Deus tem nojo. O diabo aceita você falando da Bíblia e depois fazendo coisa errada. O diabo aceita, Deus não aceita. Deus disse, não é nem quente nem morno, eu vomitar-te-ei. Deus tem nojo, filho. Só que uma coisa que eu acho interessante, que você vai ver que quando o pai responde para Jesus, desde a juventude, o demônio joga ele no fogo ou na água. Aí o pai vai falar assim para Jesus, se o Senhor pode, me ajuda. Olha que interessante. Jesus falou, se o Senhor pode, tudo é possível aquele que crê. Então percebe, olha o que o pai falou, se tu podes me ajudar. Olha que interessante, ele achou que Jesus não podia fazer, por quê? Porque ele levou para os discípulos não conseguiu. Agora, será que Jesus vai conseguir? Filho, causou ali uma tensão ali, imagina o povo ali, tipo todo mundo parado, pera, os discípulos não conseguiram, será que Jesus vai conseguir? Filho, Jesus já tinha libertado muita gente, isso aqui era apenas isso aqui na verdade não era nada para Jesus, porque Jesus também já tinha resolvido outros problemas de libertação, isso aqui não era nada para ele. Escuta só que olha que negócio interessante, por que aquele pai falou assim, se podes, por que ele duvidou, sabe por quê? Porque, filho, desde a infância aquele pai sofria com aquele filho. Desde pequeno aquele filho dava trabalho para o pai. E a Bíblia diz que uma promessa demorada, ela fadiga o coração. Então por isso que aquele pai estava desacreditado. Ele falou assim, se o Senhor pode. Aí Jesus falou, se pode, tudo é possível aquele que crê. Jesus está aumentando a expectativa dele. Aquele pai estava incrédulo, estava desacreditado. Só que Jesus veio com a palavra para aumentar a expectativa dele. Aquele pai estava desacreditado, por quê? Porque tanto tempo que ele viu o filho naquela situação e não mudava. Talvez você está como esse pai desacreditado, não está acreditando na sua história, que a sua história pode mudar. Para vocês falam, não tem mais jeito, estou desacreditado. Só que Jesus veio para mudar o cenário. Pode perceber que aquele pai falou assim, se pode. Por que ele falou se pode? Ele já estava desacreditado que aquele filho poderia ser liberto. Ele não acreditou mais, porque levou para os discípulos não conseguiram. O filho desde pequeno naquela situação. Então o pai estava desacreditado, porque a Bíblia diz que uma promessa demorada ela fadiga o coração. Só que escuta só, Jesus chegou para mudar a história. Escuta só, talvez você está com esse pai desacreditado. Só que para Deus tudo tem um jeito, filho. Nada é impossível para Deus. Escuta, aí você vai ver que Jesus falou, tudo é possível aquele que crê. Aí em seguida está escrito assim, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Percebe, ele foi sincero, ele falou assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer minha incredulidade. Ele está sendo sincero com Jesus. Ele falou, Senhor, eu estou desacreditado, mas me ajuda. Senhor, eu não acredito mais, mas me ajuda. Senhor, há tanto tempo assim que eu não acredito mais, me ajuda. Filho, sabe uma pessoa também está desacreditada? Em João 5, o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos ele estava naquela situação, há muito tempo. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou sabendo que ele estava assim por tanto tempo, perguntou, você quer ser curado? Ele vai dizer, Senhor, toda vez que eu tento, alguém entra antes de mim. Jesus fez uma pergunta simples, por que não respondeu? A pergunta de Jesus, ele estava distorcendo, porque ele estava muito tempo naquele estado, ele também estava desacreditado, porque a Bíblia diz que uma promessa demorada, ela fadiga o coração. Quantas pessoas já não estão desacreditadas porque está demorando? Está sempre na mesma situação, não acredita mais, está desacreditado. Só que esse homem foi sincero, ele falou, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Olha que interessante, ele foi sincero, Senhor, estou desacreditado. Muito tempo meu filho está assim no mundo, eu já não acredito mais que ele vai mudar. Talvez você está como esse pai, desacreditando que você tem mudança, você ainda tem mudança. A Bíblia diz que quanto há fôlego de vida, há esperança. Escuta só. Aí você vai ver que quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, Jesus disse ao espírito imundo, mudo e surdo, eu ordeno, saia dele e nunca mais torne a entrar. Irmão, segura isso aqui. Espera aí, quando o pai levou um menino até Jesus, o pai falou que o espírito impediu o menino de falar. Só que quando Jesus vai expulsar, pode ler no versículo número 25, Jesus falou assim, espírito imundo, e surdo e mudo, saia dele. Então peraí, o pai achou que o menino não falava apenas, só que o menino também não ouvia. Então presta atenção, irmão, pelo amor de Deus. Quando o pai levou o menino até Jesus, o pai falou assim, o espírito impede ele de falar. O pai achou que era isso, só que quando Jesus expulsou, Jesus falou assim, espírito,
saia dele, espírito mudo e surdo. Então o menino também não ouvia, só que o pai não sabia que o menino não ouvia. O pai achou que o menino só não falava. Só que o menino tinha dois problemas, ele era surdo e mudo. Então percebe? Ele tinha dois problemas, o pai não sabia. Então Jesus está mostrando, ó, o problema do menino não era só não falar, ele também não ouvia. Então percebe, aquele pai falava com o menino, o ouvido dele era tampado. Era um filho rebelde, que o diabo deixava ele rebelde. Pode perceber, filho, o inimigo tampava o ouvido do menino, deixava ele surdo. Olha que negócio forte, irmão, para o menino não ouvir. Filho, é tudo que o diabo quer deixar você surdo também. Não quer que você escute isso aqui que eu estou falando para você. Ele não quer que você escute a Bíblia. Ele não quer, filho, ele quer que você escute as coisas do mundo, mas a palavra quer deixar você surdo. Por quê? Porque isso aqui é a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Só que uma coisa que eu acho interessante, percebe um detalhe. Quando Jesus falou, espírito, saia dele, espírito mudo e surdo, e nunca mais torna a entrar nele. Por que Jesus falou nunca mais torna a entrar? Porque Jesus explicou certa vez, quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos e seco, e não encontrando descanso, ele diz, voltarei para cá de onde saí. Encontra a casa arrumada e vazia, e traz consigo outros 7 piores. O estado do homem é pior do que o primeiro. Então Jesus sabia que o demônio, quando ele sai, ele volta. Só que por que Jesus advertiu, falando, não volte mais? Porque era uma criança, é um menino, é indefeso. Por isso que Jesus falou, aqui você não vai entrar mais, porque é uma criança. Agora, naquela passagem que ele explica, ele era um adulto. Pode perceber, quando era um adulto, ele explicou, o demônio vai sair, ele vai voltar, se encontrar a casa arrumada e vazia, ele vai habitar e vai trazer mais 7. Isso aí ele estava falando para um homem que eles explicaram. Então o homem ele não advertiu o demônio de voltar. Por quê? Porque já era um adulto. Um adulto já tem consciência. Agora aqui, ele repreendeu o demônio falando para não voltar porque era uma criança. Só que escuta, quando Jesus falou para o demônio sair, a Bíblia diz no 26, o espírito gritou, violentando o menino, e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Segura isso aqui, olha que interessante. Quando Jesus deu uma ordem para o demônio sair, você vai ver que o demônio jogou o menino no chão, violentou o menino e saiu. Percebe que antes de ele sair, ele joga o menino no chão, contorce o menino para depois sair. O demônio só sai quando ele destrói. Pode perceber, irmão, vou repetir isso aqui até você entender. Quando Jesus liberou uma ordem dizendo, saia dele, o demônio jogou o menino no chão, contorcendo o menino, violentando o menino e depois saiu. Percebe que ele só sai quando destrói. Enquanto ele não destrói, ele não sai. Filho, o diabo quer destruir. Enquanto ele não causar um dano, enquanto ele não causar um sofrimento, ele não sai. Escuta só, ele só saiu quando jogou o menino no chão, contorceu, então ele saiu. Aí você vai ver que deixou o menino como morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Percebe, quando o demônio saiu do menino, todo mundo achou que o menino tinha morrido, porque o menino ficou desmaiado. Falaram, este morreu. Todo mundo falou, morreu. Ele está escrito, irmão, no versículo número 26. Muitos pensaram, morreu, disseram, morreu. Só que no 27 está escrito assim, mas Jesus tomou pela mão e o levantou de pé. Segura isso aqui. Quando todo mundo pensou que morreu, Jesus levantou o menino na frente daqueles que pensou que tinha morrido. Eu vou repetir. Quando todo mundo pensou que o menino tinha morrido, Jesus levantou o menino e colocou o menino de pé na frente daqueles que pensou que tinha morrido. Sabe o que significa isso? Tem pessoas falando assim, acabou para você, é o final dele, já não tem mais jeito, está morto espiritualmente. Jesus vai te levantar na frente desses que estão falando que é teu final. O Senhor deixa as pessoas pensar que acabou, mas Ele vai te levantar na frente dessas pessoas, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não é como nossos. Percebe-se, pensaram que o menino tinha morrido. Para pensar, olha que interessante. Falaram assim, ixi, o menino morreu. Quando todo mundo falou que o menino tinha morrido, Jesus o tomou pela mão e colocou de pé. Primeiro o Senhor deixou as pessoas pensar o negativo, depois Jesus levanta. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor está ensinando em você, eu permito as pessoas pensar o mal a teu respeito, pensar o mal no seu respeito, para mostrar para eles que não é como eles pensam, é como eu quero. Porque os pensamentos do Senhor não é como nossos. O pensamento do Senhor é muito mais além dos nossos. Percebe? Pensaram, morreu, acabou, o menino está morto. Então Jesus tomou pela mão e o levantou. O Senhor deixa as pessoas pensar o mal no seu respeito, para levantar a gente na frente daqueles que estão pensando mal. Porque é assim que Deus faz. Deus cala a boca daqueles que pensam que não tem mais jeito pra gente. Tem pessoas que falam assim, acabou, já não tem mais jeito, aí tá morto. O Senhor vai te levantar na frente dessas pessoas que estão pensando que é teu final. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Aí uma coisa que eu acho interessante, que eu não posso deixar passar despercebido. Você vai ver que os discípulos, ele foi no particular, perguntou para Jesus, Senhor, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus falou, porque essa espécie só sai com oração e jejum. Jesus estava ensinando ele a se aprofundar um pouco mais, a buscar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, se preparar um pouco mais. Jesus falou, se vocês tivessem oração e jejum, vocês expulsariam. Vocês não conseguiram porque não estavam em oração e jejum. Ou seja, tem que ter uma busca mais intensa para expulsar essa caça de demônio. Deus quer que você busque mais, tenha uma busca mais intensa. Em nome de Jesus, fica com essa palavra.